Olá, no ar o Gente da Gente, o seu programa de entrevistas pela televisão, que hoje nós chamamos de podcast. Podcast relevante que conta a história não só de Divinópolis, mas também como do seu povo. Imagens, direção de estúdio de Lincoln Clovis, também com imagens de Diogo Silva, edição de Lorena Faria, direção de jornalismo de Flaviano Cunha e presidência de Mairinque Pinto de Aguiar Júnior. O prestígio comercial é da Unimed Divinópolis, que nos ajuda também nesses projetos culturais. Hoje nós vamos fazer um programa conversando com um poeta, um escritor, uma pessoa que vem de uma família já tradicional, né, nesse meio, o Paulo Milagre. Paulo Milagre é filho do nosso saudoso e fundador da Academia Divinopolitana de Letras, Sebastião Benfica Milagre. A família Milagre é uma família tradicional e numerosa aqui em Divinópolis. Ô Paulo, bem-vindo aqui ao nosso programa e eu quero alertar que todo homem que senta 5 minutos por dia e escreve uma lauda, ele vai contar a sua história e vai dar um livro da melhor qualidade, um livro contando a vida e as tristezas e alegrias de cada um. Nós vamos deixar para a parte final do programa uma tragédia que aconteceu na família do Paulo Milagre há pouco tempo atrás, né, que chocou toda a cidade. Mas primeiro nós vamos falar da família Milagre. Conte-nos a história da família Milagre, as origens. Sempre um prazer estar aqui, né? Na companhia do Garcia Júnior, nosso amigo de sempre. E a história da família Milagre, a gente não sabe assim com muitos detalhes. Não. Dizem que nós somos descendentes de espanhóis. Não sei também se é verdade, né? Mas aqui a parte que a gente conhece mais foi que a nossa família veio aqui dos Costas, uma região próxima aqui a São Gonçalo do Pará, né? Então, e meu avô, por exemplo, ele veio para Divinópolis, não sei com qual idade que ele veio para cá na época, e ele se instalou aqui, certo? E aquilo criou a família. Foi muita gente. Me parece que a minha avó teve 22 filhos. Olha só o que é isso. Sobrou uma bicharia, né? Porque naquela época nascia e morria, né? Diz que Sebastião, parece que meu pai foi o quinto. Nascia, botava o nome de Sebastião, morria. Nascia, botava o nome de Sebastião, morria. Ela foi insistindo até dar certo. As pessoas, eu também sou mais velho que você, as pessoas da nossa geração, às vezes coisinha à toa, uma desidratação, uma coqueluche. Uma gripezinha, né? Qualquer. Os recursos da medicina eram bem precários, né? Mas então, meu pai sempre gostou muito de literatura. Meu pai não tinha curso superior, mas ele escrevia muito bem. Ele superava muita gente com curso superior, mas muita gente mesmo. Inclusive ele corrigia, às vezes, quando eles falavam assim num lugar, ele falava, esse cara está falando errado, não é assim que a gente fala. Mas é porque o meu pai sempre leu muito, e ele lia coisas boas, né? Então, ele começou a escrever, me parece que em 1940, foi exatamente 1940, porque depois você vai entender por quê, a hora que eu te mostrar o livro dele aqui. E ele casou-se depois com Maria da Conceição Natividade, mais conhecida por Lilia Natividade, que era minha mãe, né? Com quem teve 4 filhos. O Antônio Weber, Sebastião Milagre Filho, José Olinto e a Rapinha do Tacho, né? Que sou eu. Mas em 1970, dia 2 de novembro, completam-se 55 anos que a minha mãe voltou para o berço dela, chamada por Deus, né? E o meu pai ficou totalmente perdido ali naquele emaranhado, né, de perder a esposa. Eu até costumo falar que a história de Romeu e Julieta, em comparação com a deles, é fichinha.
porque a história de amor deles era uma coisa maravilhosa. Eram apaixonados. Apaixonados mesmo. Eu acho que é pior do que apaixonado. Eram loucos um com o outro. Então, meu pai escreveu o livro mais, é o que eu acho melhor dele até hoje. Chama-se Gritos. Esse Gritos, ele tem uma poesia lá que são 100 e tantas quadras, todas terminadas com lilia. Ó. Tinha uma rima que eu nunca vi igual, porque não é fácil. Não. Né? Aí, mas lá ele fala, inclusive tem lá o soneto de despedida que ele fez sobre a urna dela, na beiradinha da urna, assim, ele foi escrevendo esse soneto e colocou esse soneto escrito dentro da urna. Ela levou com ela. Entendeu? Então, assim, foram coisas que marcaram a vida da gente, essas passagens, assim, a gente eu tinha 15 anos quando minha mãe morreu, né? Mas a gente era muito menino. Quem tinha 15 anos na nossa época era um meninão, né? Não era esses garotões que tem hoje, não. A gente era hoje sabe até coisa demais, até coisa que Deus duvida, como diz o outro. A gente era assim, era meio bobinho, né, vamos dizer. Aí não tinha esse jogo de cintura que o pessoal também não tinha internet, não tinha nada disso, né? A televisão era preto e branco, ó. Aí, você lembra disso, né, Garcia? Eu sou antes da televisão. Eu sou do Rádio Nacional, aquelas histórias todas. Mas meu pai também trabalhou aqui na Rádio Cultura, não assim como funcionário da Rádio Cultura. Aqui nas empresas Mairink e Pinto de Aguiar. Mas é porque quando a Rádio Cultura era ali na São Paulo, né? Ele fazia um programa lá de música clássica. Música clássica e poesia. E tinha também o Sarau Cultura, que era o programa do Jadir Vilela de Souza. Os dois eram colegas da academia, né? Às vezes o Jadir não podia vir, não podia ir lá naquela noite. Ele ligava para o papai: Sebastião, você podia me substituir lá. Então o papai vinha também. Então, quando ele tinha jeito, né? Mas eu queria mostrar para vocês, esse aqui é o primeiro livro que ele escreveu. Chama-se Via Sacra. Aqui ele ele refaz as 14 estações. Da Via Sacra. Da Via Sacra. Só que aí ele já jogou uma coisa dele ali no meio, sabe? Ele joga igual aqui, por exemplo, o julgamento de Jesus, né? Ele escreve joga de acordo com o conhecimento das escrituras que ele tinha. Exatamente, entendeu? Então, assim, e até aqui, né? Que até nas 2 quadras, são sonetos, ele era a história. E aqui era ele conversando com Jesus, aqui, ó, por exemplo. A Pilatos também muitas vezes me igualo. Covarde em minha fé, para a outrem agradar, calando, quando certo era jamais omitir-me. Que eu tenha de hoje em diante a vontade mais firme, mesmo que o mundo inteiro exija me negá-lo, para Jesus, meu rei, de público anunciar. Quer dizer, que o Pilatos na época só lavou as mãos, né? E 50 anos depois, aliás, foi desse livro, nesse aqui, 1960, 50 anos, porque ele já estava escrevendo, ele lançou o último livro dele, Doador de Sangue. Esse aqui foi em 1990, por isso que eu te falei que são 1940 mesmo, porque aqui ele estava completando 50 anos. Aqui tem até a foto dele, né? Que é meio pequenininho aqui, esse livro também já tem uma boa idade, né? Aqui, não tanto a nossa, eu queria mostrar aqui o Sebastião Benfica Milagre, pai do Paulo e fundador da Academia Divinopolitana de Letras, professor também, né? Não. Você me falou que ele foi escrivão de polícia durante 33 anos e depois... a veia poética, a veia de escritor. Eu vou mostrar aqui. Sebastião Benfica, divinopolitano, um pouco mais de idade. Todo mundo sabe quem é Sebastião, quase todo mundo, porque hoje também quase ninguém sabe nada. Essa aqui é a grande realidade. E o Paulo, que é filho dele, está aqui nos contando essa história, o Paulo Milagre, o Paulo Milagre escreveu esse livro aqui, ó. Esse aí foi o segundo. Esse aqui é o segundo livro, né? O primeiro foi esse aqui, ó.
Então vamos tirar do ar o Madrugada. segundo e mostrar o primeiro livro. Já Né? está até arrancando página. Você parou ou continua? Não, eu continuo. Eu ainda tenho mais 2 livros para ser publicados agora. Inclusive um poema que eu pretendo ler hoje ao final, como presente para vocês todos. Ah, sim. Né? Ele vai sair nesse 3º livro. Certo? Estamos conversando com o Paulo Milagre, filho do nosso querido, inesquecível fundador Milagre. Sebastião Milagre, né? Da Academia Divinopolitana de Letras. E só para você se situar aqui no nosso programa, que tem uma história triste, né? Porque a vida também não é feita só de alegrias, né? Eu tenho uma poesia que fala isso. Fala a vida não é só de flores, mas também de dores. Então, na parte final, daqui a pouco, nós vamos falar sobre essa tragédia que aconteceu na família do Paulo. Eu até estava numa solenidade na Câmara Municipal e estava subindo aqui a São Paulo, conversando com o Paulo, e ele me contava a história que nós vamos contar daqui a pouco, e que deixou a cidade chocada. Mas como hoje a vida é muito dinâmica, né? Muita gente sabe, muita gente não sabe. A cidade hoje tem cerca de 220, 230 mil habitantes, então as coisas vão passando e às vezes vão caindo no esquecimento. Ô Paulo, continuando a falar sobre você, por exemplo, você particularmente, o que você fez na vida, a sua profissão, a sua família. Vamos falar agora do Paulo Milagre. Se eu for falar das profissões que eu já tive, nós vamos ficar aqui até as 4 horas. Uma delas, leiloeiro, né? Nossa Senhora, leiloeiro. Leiloeiro foi Será que a nova geração sabe o que é leiloeiro? Leiloeiro. Leiloeiro, é o homem do martelo, né? Leiloeiro é aquele homem aquela pessoa que apregoa. Ela oferece um determinado produto, pode ser por via judicial ou não, né? Até já tentamos fazer aquele nosso leilão de veículos. Você tem um veículo para vender. Não, porque a pessoa às vezes queria, se o seu carro vale 20 mil, você queria lance inicial de 20, então isso não existe. O leilão, ele é uma concorrência. É uma briga quem está ali querendo comprar. Tinha leilões que a gente fazia, que chegava, por exemplo, os leilões da rede, né? Aqueles sinos da rede ferroviária ainda, armários, cadeiras, cofres que estavam lá, foram leiloados. Lá tinha quantidade de gente, eu ia andando pelo pátio assim, o povo me seguindo. E eu com o microfone sem fio, falando lá, falando. Na hora que dava dor na garganta, porque eu tinha que falar alto, né, o tempo todo. Para todo mundo ouvir, né? Eu pedi a minha esposa para me dar pera. Ela descascava a pera e me dava aqueles pedacinhos de pera que eu exprimia assim com a língua no céu da boca, disse que é bom pra voz, pra garganta. É uma maravilha. Tá vendo, o Lincoln? O Lincoln tem um personagem, chama Tião Boiadeiro, e ele usa muito a voz, tá vendo? Pera. A pera madura, descascada. Você tem que estar mordendo, ela soltando aquele caldinho, aquilo dá uma aliviada, né? Mas o leiloeiro, então, ele oferece aquele produto, geralmente com um preço bem atrativo, né? Aí um confirma, o outro vai e cobre o lance daquele ali, e assim vai, o leiloeiro vai, dou-lhe uma, dá, quer ainda mais, até que aí bate o martelo. A coisa para num determinado valor. Aí o leiloeiro fala, quer ainda mais, tal, dou-lhe uma, dou-lhe 2. Não apareceu ninguém? Não apareceu ninguém, aí ele bate a 3ª martelada. Se ele der essa 3ª martelada, acabou aquele lote ali. Não tem como voltar atrás. Entendeu? Então assim, muita gente, mas eu ia dar lance. Você ia dar lance, você dormiu no ponto. Né? Aí, mas voltando aqui um pouco para a minha história, né? Já de vida, eu comecei a escrever, a gente já nasce com o sangue de poeta, né? Já tá. Poeta já. O pai já era assim. Aí eu nasci já bem tendencioso, né? A escrever, né? Aí meu pai me ensinou ali como é que fazia aquelas rimas, me ensinou a fazer trovas. Então, eu tinha 7 anos nessa época. Então, eu às vezes nem sabia escrever direito a trova, mas eu falava e o papai escrevia, né? Por exemplo,
As estrelas vão cair, o mundo vai acabar. Para o céu eu quero ir, a Jesus eu quero amar. Então, assim, eram as trovinhas pequenininhas, muito né? infantis, né? Mas que a gente começou aí. Então, aos 7 anos eu já comecei a fazer as trovinhas. Você falou em trova, rapaz, é bom essas conversas assim, bem à vontade, que eu lembrei de uma trovinha. Em Barbacena, né? Eu sou de Barbacena, estou de alta, hein? Estou de alta, eu sou de Barbacena. Barbacena, na rodoviária, tinha um poeta que chamava Peri Ogibe. E o Peri Ogibe, que era um poeta que ficava sempre na rodoviária, mandava colocar um copo de cachaça, né? Cachaça mesmo, até na risca. E ali ele ficava de 5h30, 6 horas da tarde até o último ônibus, meia-noite. Então ficava só bebericando ali e escrevendo. E ele me falou numa noite dessas, né? Eu também não gostava de tomar uma naquela época. Não. Ele falou uma trovinha que eu nunca mais esqueci. Você que é poeta, a trovinha era assim: se aparecer qualquer coisa semelhante, é mera coincidência. A trovinha falava assim: toda mulher, seja essa ou seja aquela, mesmo não tendo beleza, é convencida que é bela. É verdade. Mas papai também, você falou isso, eu lembrei que eles escreveram. O Antônio, meu irmão também, o mais velho, já escreveu, inclusive, 2 livros com o papai, né? Eles fizeram um livro que chamava Pãozinho, Pão de Sal. Era um livrinho pequenininho assim, só de trovas. Aí tinha lá assim: o dono da padaria xinga o fone aborrecido quando lhe perguntaria se escova os dentes do pão dormido. Essa aí eu acho que era do papai. E assim, um beijo atrás da cortina, vi sem querer ao passar. Toma cuidado, menina, que os outros podem falar. Então, assim, era sempre essa... A trova, a maneira... Quer dizer, na minha opinião, não tenho nem cabedal para falar isso, na literatura. É a coisa mais simples que tem e sai cada uma obra-prima, né? Sai. A trova é um negócio engraçado. Meu pai tinha um costume que era o seguinte: ele ia andando pela rua e aquilo, alguma coisa chamava a atenção dele e vinha a trova na cabeça. Se ele tivesse perto de uma padaria, ele me arruma um pedaço de papel, papel de pão mesmo, pegava um pedaço e escrevia. Porque tinha que ser, a poesia, você não pode fazer, depois eu escrevo. Não, ela passa. É na hora da inspiração, né? Tem, por exemplo, um poema meu que nessa época eu era presidente da academia. Eu estava descendo para ir lá. Você presidiu a academia também? Presidi também. Academia Divinopolitana de Letras. Ela era ali na estação ferroviária ainda, né? Aí eu fui descendo para ir lá e parei ali na esquina da Getúlio Vargas com Rio de Janeiro. Teria no sinal. E aquele povaréu naquela correria, ônibus parando, gente descendo com papel na mão, maleta, e pasta e gente correndo para lá para cá. Eu estou vendo aquilo, estou vendo um passarinho cantando lá em cima na árvore lá. Tinha um bem-te-vi lá, bem-te-vi e tal. Aí eu pensei assim, nós aqui nessa luta atrás de papel e a gente não come papel, né? Mas aquele passarinho lá, ó, está ali cantando, chamando a sua amada. A hora que ele tem fome, ele vai até uma árvore e come seus frutos. E o que a gente faz? A gente vai lá e corta a árvore. Quando ele tem sede, ele vai ao rio, toma água, ele se banha, e nós vamos lá e poluímos o rio. O interessante é que nós somos os racionais e eles os irracionais. É uma verdade que é uma verdade contestável, né? Porque a gente realmente pensa, mas eles não podem não pensar, mas eles agem. E a gente pensa e não age de acordo, né? Ô, gente, esse papo aqui tão alegre, esse papo aqui tão descontraído, e agora nós vamos virar a página, não é? Teve um acontecimento na vida do Paulo Milagre, há quase 3 anos atrás, que chocou a cidade, que foi um acidente de automóvel, não é? Uma verdadeira tragédia. E eu vou tocar nesse assunto, porque o poeta, o escritor, ele dá uma virada de repente, né? Não, para ele é muito fácil, embora fácil não. Não é tão fácil assim, mas
Não é coisa de rir, mas é o que o poeta faz, né? Ele navega por mares bravios e mares calmos, de acordo com a maré, não é? Exatamente. E abateu sobre você, sua família, uma tragédia muito grande. Conte como é que foi essa tragédia virando esse programa de cabeça para baixo. O meu filho, o Fábio, já até era muito conhecido aqui também em Divinópolis, que ele trabalhava no laboratório da prefeitura, ali perto da praça, né, na antiga rodoviária ali, e ele também coletava sangue antes, porque o laboratório começava o funcionamento mais tarde, que tinha que esperar chegar os sangues coletados e tudo, né? Aí, material. E ele então fazia coletas de sangue lá no bairro das Nações. Então ele ficou muito conhecido lá e também muito conhecido no laboratório. Conhecido e, graças a Deus, muito querido. Até hoje me falam, nossa, que saudade do seu filho lá. Ele era bom para tirar sangue da gente. Mas, e ele casou-se com a Jaqueline, e o pai da Jaqueline morava lá em Pirapora. Eles são de lá. Então, eles saíram aqui na quinta-feira santa de 2023 em direção a Pirapora para visitar o pai dela. Então saíram ele, a Jaqueline, minha nora, o nosso neto Miguel, que tinha 13 anos na época, a mãe dela e o padrasto dela, da minha nora. E foram em direção a Pirapora para encontrar o pai da Jaqueline, que estava lá. Só que nesse caminho houve um acidente, chocaram-se com um caminhão de carvão. E esse caminhão, além do choque, ele ainda espremeu o carro, de certa forma, no barranco, e ainda ele tombou sobre o carro. Então, o carro ficou baixinho com todo mundo lá dentro, né? Então, assim... Não salvou ninguém, né? Sobrou nada, né? Não sobrou nada. Nem os documentos dele, sumiu tudo. Sumiu tudo. Entendeu? Então, assim, até são umas coisas engraçadas, né? Ele estava com a carteira dele nós achamos, ele foi achado e devolveram para a gente. Tinha R$2. Oh. É claro que não tinha isso, né? Cartão. Mas, o cartão tinha um do banco, que era de débito, e um da Unimed, só, mais nada. Então, assim, os documentos dele sumiram tudo, documento do carro, sumiu tudo. Bom, mas... Como é que você recebeu a notícia? Como é que te deram essa notícia dessa tragédia, desse... Eu fiquei sabendo assim, terrível. o Rômulo, com o cunhado do meu filho, né? Eles tinham ido também, ele, a esposa, um filho, e o Rafael, que é o outro neto, filho do Fábio, tinha passado para o carro deles para que eles pudessem, que o pai do Rômulo pudesse ir lá com a Rita, que ele falou, não, eu vou onde a Rita for. Foi tudo bem, pai, lá não cabe, não, vem de lá para cá. Aí o Rafael foi para lá. E ele veio para cá. E o Rômulo foi antes para Pirapora, que eles tinham uma consulta aqui. A mãe da Jaqueline tinha uma consulta para fazer aqui por volta de meio-dia, depois disso que eles saíram daqui. Consulta que na realidade não adiantou nada, né? Porque veio cá, consultou e depois, 6 horas depois, estavam mortos. Então, o Rômulo que me ligou, lá de Pirapora. Mas já foi assim, de estalo, falando. Ele virou para mim e falou assim... Tem que ser mais... ele falou assim, ô Paulo, você está sentado? Já umas 10 horas da noite já. Falei, não, Rômulo, estou em pé, por quê? Falei, não, então senta que eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Falei, não, você pode falar que eu estou em pé e vou permanecer em pé. O que é o problema? Aconteceu alguma coisa grave? Você calculava que fosse alguma coisa grave? grave? Eu calculei alguma coisa grave, né? Porque eu ter que sentar para poder ouvir a notícia. Para a ficha cair, né? Aí, mas eu não sabia o que era, né? Aí ele virou para mim e falou assim, ó, teve um acidente aqui, nós estávamos tentando falar nos celulares deles, que eles estavam demorando a chegar. Eles tinham 5 celulares dentro do carro. E ninguém atendia. E ninguém atendia, exceto o celular da Rita, que foi o único que atendeu. Quem atendeu foi o policial, que falou que tinha tido um acidente, que os 5 tinham falecido. Aí, nossa. eu virei para ele e falei assim, Rômulo,
cuidado que isso pode ser golpe. Ele falou, não, Você não abalou assim, não? Eu até, lógico, gelei, né? Mas pensei, isso pode ser golpe. Aí, nos tempos de hoje? Nos tempos de hoje, só não usa esse tipo de coisa, né? Sei lá. Aí, ele falou, não, Paulo, eu antes de te ligar, eu confirmei por aqui, realmente houve um acidente, o negócio foi uma coisa brutal. Foi perto de Corinto e realmente os 5 faleceram. Falei, então eu vou agora para ir. Ele falou, não, você fica aí. Porque aqui eu consigo levar os corpos. Nossa. Agora, aí você vai ir à prefeitura, arrumar sepultamento, arrumar igreja, pode ficar lá, arrumar um local lá para eles serem velados e tudo. Aí eu concordei, né? Falei, também eu parar lá de noite, de madrugada, já chegar lá de madrugada, não ia ver nada. Você chega lá, a única coisa que eu poderia fazer é ir lá no IML. Nem não sei se eu seria atendido, né? Aí, eu sei que eles chegaram aqui na sexta-feira à noite. Sexta-feira tardinha já. Nós também não vimos, né? E os caixões chegaram da igreja adventista, porque eles eram adventistas, da igreja adventista lá do Esplanada. 5 caixões. Aí eu perguntei para o rapaz da van assim, quem que é o Fábio? Qual que é o Fábio? Ele puxou assim, olhou e falou, é esse aqui. Na hora que ele começou a puxar, ele parou, virou para mim e falou assim, o senhor é o quê dele? Eu falei, sou pai. Ele falou, então eu vou te pedir uma coisa, que não abre o caixão, não. Eu falei, mas ele está lacrado. Ele falou, não, ele não está lacrado, mas não abre, não. Guarda a imagem que está na foto só, porque o senhor vai ter uma lembrança muito ruim. Mas tiraram, então não abri, respeitei o que eu tinha te falado, né? E no sábado, cedo, de manhã, que eles foram sepultados. Mas eu sempre fui muito curioso, muito teimoso. Eu queria ver. Mas lá eu não abri, porque eu também estava... A igreja não cabia mais ninguém. Porque o São Paulo era muito conhecido, o Fábio era muito conhecido, a Jaqueline muito conhecida. A Jaqueline era um dos chefes lá de São João de Deus, lá do CTI noturno, lá. Ela era enfermeira padrão, ela que tomava conta lá no dia que era o plantão dela. Então, assim, o Romo também era muito conhecido, eu também, tudo, então juntou aquele povaréu lá. E a igreja deles é muito unida, né? Então o pessoal juntou toda ali também, viram que não cabia quase ninguém lá. Apareceu gente lá que me fala até hoje, eu estava lá, mas eu nem lembro, né? A gente não lembra de ninguém. Inclusive, essa semana, você falou que pessoas... Tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que sabe do acidente, mas não sabe que aquele rapaz que morreu no acidente é meu filho. Entendeu? Não liga uma coisa. Foi ontem ou antes de ontem, eu estava conversando com uma amiga minha aqui lá no CAC. Eu fui lá pegar um papel e ela também estava lá. E veio esse assunto aí, ela falou assim, eu não fiquei sabendo desse trem não, Paulo. Eu falei, ué, teve isso. Aí eu contei, que eu falei, que ela falou assim, peraí, eu fui nesse velório, ela na igreja adventista. Eu falei, exatamente, ela era muito amigo do São Paulo, eu era vizinha deles. Eu falei, ó, tá vendo? Então, sabia do caso, mas eu sabia que o meu filho era uma das vítimas, e o meu neto e a minha nora. Então, assim, e também o São Paulo e a Rita, é claro. Mas... E isso veio assim, para nós foi um choque, né? Acho que foi o maior choque que nós tivemos até hoje na vida. Não é para menos. Não tem nada que supere. As pessoas às vezes viram para mim e falam assim, Paulo, você é forte demais, como é que você superou isso? Eu falo, não sou forte, coisa nenhuma. Eu não sou forte. É Deus que abençoa e segura a gente. Porque não existe esse negócio de ser forte numa hora dessa. Não existe. Vai falar que você é forte do jeito que for. Chega a notícia que você morreu, que morreu um filho seu. Nossa, nora, neto. Né? Foi tudo de uma vez, né? Nossa, agora, porque eu comecei a acompanhar a morte, eu tinha 66, eu tinha 11 anos. Foi a primeira morte que eu... Assim, viu de perto? Eu estava sentado nos pés da cama da minha avó, ela morava lá em casa conosco, mãe do meu pai na cabeceira, e ela foi apagando ali lentamente. E nós assistindo ela morrer. Não tinha o que fazer mais. 84 anos. Então, depois, 1966, 1970, perca minha mãe.
Em 1966 também o meu avô, sendo atividade. E ali foi assim, uma coisa atrás da outra, outra. Mas a quando... ciranda da vida. É, né? entendeu? Avô, avó, tios. Esse desfecho foi terrível, né? Esse aí todos nós já passamos e quem não passou vai passar. Isso aí não tem jeito. Agora, tudo na ordem correta. O avô morre, depois o pai morre, depois o filho morre, depois o neto e assim por diante. Não pode ser o contrário, né? Não, aí que quebra a sequência, ela muda. Eu até fiz uma poesia. Ah, pois é. Para finalizar aqui, essas duas facetas desta entrevista com o Paulo Milagre, escritor, ele vai recitar aqui, vai interpretar um poema, não é isso? Um poema aqui para fechar o nosso programa. E nós já agradecemos o Paulo por estar aqui, porque é difícil você tocar nesses assuntos. E principalmente quando se trata de trágicas mortes, de tragédia, de violência, de trânsito, isso é muito difícil. E o Paulo, vejam que nós começamos o programa alegremente, né? E eu já tinha falado com ele, nós vamos dar uma virada, porque a vida é isso. Ela não é feita só de alegrias, nem só de tristezas. Esse poema aqui chama-se A Morte. Esse poema eu escrevi também já para tentar mostrar. Foi depois? Foi. Morte matreira, sorrateira, ceifa a vida que deve ser vivida. Passagem só de ida à nova vida prometida. Partida, às vezes sofrida, outra só varrida. O amado, a amada da vida são levados. Tempo, o único remédio para o sofrimento. Para quem fica, uma saudade doída, forte pulsa o coração em busca da razão, de uma explicação e não se acha a solução. Dor que a paz afugenta e que a cura é lenta. A gente acha que não aguenta, mas é Deus que nos sustenta, envolvendo-nos com seu manto protetor e dia a dia, com muito amor, alivia essa grande dor. Esse poema ganhou o primeiro lugar no concurso, de poesia, no concurso de poesia que teve na OAB, em 2024. Ele está falando que você esquece as coisas, eu também esqueço. Aqui, gente, esse aqui é meu segundo livro, né? Elos Perdidos. Isso aqui fala também desses elos que a gente foi perdendo ao longo do tempo. Só que isso aqui foi antes da tragédia. Quer dizer, saiu publicado depois, mas os poemas já eram mais antigos, né? Paulo Milagre, a sua vida de alegrias e tristezas, como a vida de todos nós, é gente da gente.